pular uma parte aqui. Então vamos lá. Vou começar a mensagem. Repita comigo. Eu não aceito nada menos do que Deus prometeu para minha família. Olha o que você acabou de declarar e profetizar no mundo espiritual, e eu declaro que vai materializar no mundo físico. Amém? Eu não aceito nada menos do que Deus prometeu para minha família. Nada menos do que Ele prometeu, eu quero tomar posse. Amém? Então vamos lá. Muitas vezes a gente olha, né, o cenário e vê pessoas prósperas e outros muito pobres, outros muito ovacionados, amados, e outros rejeitados, outros que têm pai, que têm mãe, outros órfãos. Amém? Sim ou não? Talvez alguém aqui até se identificou com isso que eu disse. Mas é interessante que a Bíblia diz em Gênesis 1, verso 31, vai dizer assim: então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Coloca Mateus 5, por favor, verso 13, vai dizer assim: vós sois sal da terra. E o 14 vai dizer: vós sois a luz do mundo. Amém? Vós sois o sal da terra. 14, vós sois a luz do mundo. Primeiro, tudo que Deus criou é bom. Amém? Então Deus te criou para dar certo. Então Deus criou esse casamento aí, esse relacionamento para dar certo, porque tudo que Ele cria é bom, sim ou não? Aí Mateus vem e diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aí o verso 16 de Mateus vai dizer: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A dinâmica que eu usei da outra vez foi meio que palestra. Dessa vez é só uma mensagem mesmo, tá bom, gente? Então vamos lá. Então, você foi criada para dar certo, seu casamento, sua família foi gerada para dar certo. E ainda a Bíblia diz: vós sois sal da terra, luz do mundo, deixa a tua luz resplandecer, para que todos vejam os sinais e testifiquem que Deus é com você. Amém? Lindo ou não é lindo? Amém? Mas não vai ter que sair da condição de lindo para ser essência, para ser real na nossa vida. Então você é luz. Deus deseja que você seja referência de jovem, de filho, de pai, de cristão, de pastor, de obreiro, de ser humano. Você nasceu para ser luz. Você nasceu para dar certo. Amém? Você foi gerado para dar certo. Mas talvez você ouve tudo isso e ainda se pergunta: e eu entendo, mas por que a Bíblia diz que eu fui gerado, meu casamento foi gerado, minha família foi gerada para dar certo, só que está dando tudo errado? Nem todas as áreas da minha vida tá bom. Às vezes tem uma turbulência aí, tem algo que nunca rompeu, né? Seja no âmbito no amor, no sentimento, financeiro, familiar. Quantos pais não se dão bem com seus filhos? Quantos cônjuges moram em casa, mas estão divorciados há muito tempo, só não abriu a boca para falar? E na verdade, na essência do coração, a pessoa sabe que morreu o amor. Mas se Deus gerou para dar certo, por que muita gente está dando errado? Porque se eu tenho acesso à mesma Bíblia, se eu tenho acesso à mesma palavra, ao mesmo Logos de Deus que é a Bíblia, por que eu não dou certo e o irmão do lado dá? Porque o casamento talvez não está dando certo e do irmão do lado dá. E às vezes você fala assim: eu conheço a Bíblia, eu li 20 vezes a Bíblia. Não é sobre ler, irmão. Eu conheço gente que leu 30, só dá trabalho. Eu conheço gente que leu uma e ama Jesus, e tem um caráter, e tem uma integridade, como se converteu, lendo uma vez. Amém? Então não é sobre ler, né? Mas a questão é: precisamos plantar um futuro melhor para nós, extraordinário. Amém? Eu não sei como você entrou aqui, né? A realidade que você está vivendo, não te conheço, mas algo é muito interessante. Talvez você até está triste quando você olha para um campo da tua vida, mas algo me chama a atenção em Mateus 27, 46, que Jesus está triste. Jesus nesse momento está decepcionado. Jesus nesse momento está se sentindo só e desamparado. O próprio Filho de Deus está olhando para uma condição e dizendo: Deus me abandonou.
o próprio Filho que foi enviado do céu. Ele diz assim, por volta das 3 horas, ele está numa cruz da tarde. Jesus clamou com voz forte, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa Deus meu e Deus meu, porque tu me desamparaste, porque tu me abandonaste, né? Deus não poderia ter livrado ele, o próprio Filho. Talvez você olhe para a tua vida e fale assim, não, minha vida está boa, mas Elohim, Elohim, lama sabachthani, porque lá atrás eu fui abandonado por um pai, por uma mãe. Elohim, Elohim, lama sabachthani, porque eu tive que passar aquela decepção, frustração, aquela traição, aquela perda. Por que, Senhor? Elohim, Elohim, lama sabachthani, porque aquele diagnóstico teve que vir, aquela depressão. Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus, porque o Senhor me desamparou, porque o Senhor me abandonou. O Senhor não está vendo? Quem aqui nunca faz isso com Deus? Fala a verdade. Elohim, Elohim, porque o Senhor me desamparou. Mas é interessante que Jesus, ele nos ensina sobre a humanidade, sobre ser humano, sobre ser frágil. Porque após essa experiência, a Bíblia diz que ele ressuscita. E ele ensina que há vida após a perda, a vida após a traição, a vida após a decepção, após o abandono, a vida do outro lado. Deus tem vida para você. Deus sempre tem um recomeço. Ele está na condição, Elohim, Elohim, lama sabachthani, porque o Senhor me desamparou, e depois de 3 dias ele está ressuscitando. Ele está mostrando para nós, ó, que isso vai passar. Tem vida do outro lado. Enquanto a vida, há esperança, amém? Após qualquer tipo de experiência, Deus tem vida para você. O problema é a comparação, porque se você ir no cemitério, você vai encontrar alguém chorando nas rosas, mas alguém muito feliz, sabe por quê? Vendeu mais uma rosa no mesmo ambiente. A gente tem que aprender a entender a nossa experiência, parar de olhar para o outro, porque ele já chorou um dia também. Parar com a comparação, aprender a celebrar, a ser grato. Deus está conosco, tem vida do outro lado, vamos seguir em frente. E tem pessoas que talvez está aqui nunca teve encontro com Cristo. Outros talvez precisam ter um reencontro com Cristo. Outros precisam viver uma ativação. Quem aqui já comprou o carro zero? Quem aqui vai comprar o carro zero? Aleluia. Oh, tem gente com café aí ainda, não sei não. Você compra o carro lá bonitão, seja zero ou não, enche o tanque e põe na garagem. Irmão, aquele carro parado com o tanque cheio não está cumprindo o propósito dele. Só cumpre o propósito dele na hora que vira a chave. Tem gente que precisa virar a chave, irmão, mudar, se posicionar, ressignificar para viver o propósito. Talvez você está aqui e Deus te trouxe só para uma ativação no casamento, na paternidade, na maternidade, na filiação, que às vezes você precisa perdoar teu pai, tua mãe, precisa ativar algo. Está tudo preparado, está tudo pronto, você já tem informação de como fazer, só precisa virar a chave, só precisa se posicionar. É que nem uma lenha seca que só precisa da centelha cair e acender. Que essa ministração seja uma centelha na tua vida, que você seja a lenha seca que recebe a centelha do céu para acender, reavivar, reaviver. Opa, reaviver existe. Reaviver, amém? Que muitos voltem a amar, a sonhar, a ter esperança com dias melhores, amém? Voltar a sonhar com casamento. Quem quer casar aí? Amém, né? Tem que casar, viu? Não, gente. Filhos, casa, família, viagem. Vamos lá. Vocês creem que pode viver algo novo? Amém. Então tá bom. Amém. Para viver algo novo, a primeira coisa, a gente precisa convidar o ingrediente principal. Volto a dizer sobre a orfandade espiritual. Muitos se automedicam, mas não quer o tratamento de Deus, que é a paternidade, a presença de Deus no casamento, que é a igreja de Cristo na família. A importância da presença da igreja na família, no casamento.
E o ingrediente principal para se ter, verdadeiramente um avivamento é a paternidade de Deus. Muita gente está correndo atrás de movimento, que não é ruim. Lá teve um mover, teve um movimento e tal. Eu creio em todos os dons, irmão. Mas isso não é avivamento. Avivamento é você se permitir ser nutrido pela paternidade de Deus, para que você esteja preparado para viver qualquer dia mal. Precisa estar nutrido, alimentado. Quem alimenta é o Pai, quem nutre é o Pai. E para alimentar precisa estar na presença do Pai. Sim ou não? Tem lutas na vida, gente, que são inevitáveis. A Bíblia diz em João 16:33 que nesse mundo teríamos lutas, aflições, mas ser de bom ânimo. Então elas são inevitáveis, amém? Uma perda, o deserto, a perseguição, né? Mas tudo tem um propósito, nos tornar melhor, né? Tem lutas que são inevitáveis, mas tem gente, irmão, que ama a luta, que procura a luta, que procura a guerra, né? Que estou sem luta nenhuma hoje, vou arrumar alguma encrenca, né? E sai para atormentar alguém, né? Então, acorda, Breno, acorda, meu filho. Eis que vos digo. Eis tu que dormes, desperta. Então, soneca. Aí, sonequinha, vamos lá. Então tem guerras, gente, que a gente não precisa guerrear. E batalhas que nós não precisamos batalhar. É porque a gente entra nela. Já parou para pensar? É interessante que Jó nos ensina sobre isso. Jó 42, 38 e o capítulo 38, capítulo 42 vai trazer um entendimento muito interessante. Ele fala assim que a falta de entendimento obscurece o conselho. A falta de entendimento, de paternidade de Deus, entendimento, obscurece, nubla o conselho, a mente. E aí, sabe o que acontece? Nós compramos o que não deveria comprar. Faz aliança, sociedade que não deveria fazer. Entra no relacionamento que não deveria entrar. Faz uma escolha que não deveria fazer. Sabe por quê? Porque a falta de entendimento, de paternidade de Deus, obscurece o conselho. Estamos cegos. Nós não temos informação. Nós estamos ausentes de um pai por escolha, por opção. Muitos não querem a paternidade de Deus, não querem a presença de Deus, da igreja na vida dele, do casamento dele. Aí ele faz uma escolha errada. Olha para aquilo que não deveria olhar. Cobiça o que não deveria cobiçar. Por quê? Porque tem ausência de paternidade de Deus na vida dele. A falta de entendimento, de paternidade, obscurece o conselho. Aí sabe do que resulta tudo? Caos. Ai que luta. Ai que guerra. Luta que não deveria lutar, guerra que não deveria guerrear. Batalha que não deveria batalhar. Não era para vocês. Mas entra por falta e ausência de paternidade de Deus. Eu volto a dizer, a gente abordou aqui vários temas, coisa linda, uau, o povo virou as costas. Segue a vida. Não quis procurar uma igreja para fazer parte, para permitir ser cuidado por Deus, orientado por Deus. Jó 38:1 vai dizer assim: depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Quem é esse sem noção, que está falando um monte de coisa sem entendimento? Ele está falando isso. Alguém que está distante. 42:3 vai dizer: tu questionaste. 42:3: quem é esse que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato falei o que não entendi, abordei assuntos sobre modo complexo e devido à sabedoria. Gente, a falta de luz, de paternidade, gera cicatrizes que você não precisa ter. Com filho, no casamento. Olha que interessante, quando eu era criança, eu era muito corajoso. Ninguém achou graça, né? Então, eu tinha 8 anos de idade. Aí eu morava na Coab 2, condomínio, Coab 2, coisa de rico. Aí eu morava lá na Coab 2, na casinha, né? As casinhas eram tudo igual. Vivia com medo de escuridão. A luz acaba, estava na cozinha bebendo água. Quando a luz acabou, eu saí correndo. Pai, mãe, mexi a cabeça no batente da porta. Eu acho que é esse lado, tem um risquinho. Não é risquinho dos meninos do funk, não, tá? É que batia a cabeça. Então eu bati com a cabeça, voltei, a luz voltou. Falei, se eu soubesse, eu tinha corrido, né? Mas era o sangue escorrendo assim.
Ai, meu pai, o que você fez? Tal, né? Eu corri, bati a cabeça. Gente, eu corri 1 segundo ou 2 na escuridão e ganhei uma cicatriz. Vocês estão entendendo? Eu andei 2 segundos em escuridão e ganhei uma cicatriz que eu não precisava ganhar. Era só eu falar, pai, mãe, eles viriam até mim. E eles pegariam na minha mão, me ajudariam a andar no meio da escuridão, me levariam para um lugar seguro. Mas eu resolvi andar na escuridão. E quantas pessoas não querem a luz, não querem a paternidade do pai no casamento, preferem andar na escuridão e estão ganhando cicatriz que não precisava ganhar. Estão lutando batalha que não precisava batalhar. Estão entrando em guerras que não precisava guerrear. Muitos casais, eu volto a dizer, estão órfãos de Deus. E muitos estão na casa do pai e órfãos do pai, porque não permite o pai ser pai. Não permite o pai orientar. Não permite o pai cuidar. Não permite o pai direcionar. Prefere andar na escuridão. Ganha uma cicatriz. Ganha outra cicatriz. Estão entendendo? Ó, deixa eu fazer uma perguntinha. Quem aqui, sem constranger, cresceu na ausência de um pai para me ajudar? Fique em pé. De um pai. Pode ficar em pé. Quem aqui cresceu na ausência da mãe? Também. Pode ficar em pé, por gentileza, rapidinho, tá? Quem aqui foi criado pela avó? Também. Ou criado pelos tios? Alguém? Ninguém, né? Mas, gente, sabe o que me chama a atenção? Pode ficar em pé ainda. Calma aí, quem é que os pais separaram? Fique em pé. Ó, já está aumentando. Ó, quantos problemas, desculpa, é o problema, né? De família. Pais, ausência, pais que abandonaram filhos, que deixou com a mãe ou deixou com o pai. E, de alguma forma, às vezes a pessoa que viveu isso, ela acha que os filhos vão viver também, às vezes. Para quem não é cristão, né? Porque Êxodo 20, capítulo 20, verso 5, fique em pé que eu quero declarar na tua vida algo. Vai dizer assim: sou um Deus ciumento que pune com iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Muitos usam esse texto para dizer que existe maldição hereditária, que vai repetir. Mas o texto vai dizer assim, é qual? Êxodo capítulo 20, verso 5. Êxodo capítulo 20, verso 5. Tudo isso acontece para quem odeia Deus. Ó, eu puno até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. E aqui não tem ninguém que odeia Deus, sim ou não? E o verso 6, coloca o 6, vai dizer assim: mas eu também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Sabe, muita gente dá ênfase à maldição. Ai, até a 3ª e 4ª geração vai me amaldiçoar. Ai, Deus, ajuda que meus filhos não nascem sem o pai ou sem a mãe. Não, isso é só para quem odeia Deus. Para aquele que ama, Deus já abençoou até a 1000ª geração. Vocês são benditos. Isso está quebrado no nome de Jesus. Não vai perpetuar. Vocês estão entendendo? A Bíblia assegura: aqueles que me amam terão uma geração até a 1000ª abençoada, bendita. Então repita assim comigo: eu sou bendito. Em nome de Jesus. Pode tomar vossos assentos, obrigado. Vocês são abençoados. Essa maldição não vai perpetuar. Qualquer igreja que você vai e faz uma pergunta dessa, dependendo do tamanho da igreja, é mais que a metade que se levanta. E sabe o que acontece? Há alguém lá que antes não tinha a paternidade de Deus, andou na escuridão, fez uma escolha na escuridão, não convidou a paternidade de Deus e gerou consequências, onde um filho nasceu órfão de um dos lados, ouviu os pais se separar, porque alguém não quis a paternidade de Deus. Em nome de Jesus, que Deus alcance eles com um plano, amém? Você já se perguntou assim, ó, essa história que eu estou vivendo no casamento, na minha finança, na minha família, né? É o que Deus planejou para mim? Já parou para pensar? Se o que eu estou vivendo hoje, pensa aí, reflete você, em qualquer área da sua vida, o que eu estou vivendo hoje, foi o que Deus planejou para mim?
Será que é isso que Deus planejou para você? Será que foi isso que Ele desenhou no céu e soprou para a tua vida? Já parou para pensar se foi isso que Deus registrou ao seu respeito, que você está vivendo hoje? Será que verdadeiramente Deus criou o homem para ter êxito em todas as áreas da vida? Volta a dizer, Gênesis 1:31. Então Deus contemplou toda a sua criação e eis que tudo era muito bom. Tudo que Ele criou é bom. Eu volto a dizer, se tudo que Deus criou é bom, porque tem muita gente dando errado. Então vamos lá, não precisa pôr. Acabamos de ler que tudo que Deus criou é bom. Timóteo 4:4, não precisa pôr. 1 Timóteo vai dizer assim, pois tudo que Deus criou é bom. Eclesiastes 3:14 vai dizer assim, ao que Deus criou, nada, ninguém pode somar ou subtrair, acrescentar ou subtrair. Homem nenhum pode se impor o que Deus está fazendo. Se homem nenhum pode ferir o seu casamento, sua vida, sua espiritualidade, sua paternidade, se homem nenhum pode subtrair e acrescentar naquilo que Deus criou, é alguma coisa aí que não está certo. Se tudo que Ele criou é bom, estão comigo, estou conseguindo ir, né? Se tudo que Deus criou é bom, se eu fui gerado para dar certo, se minha família foi gerada para dar certo, se homem nenhum pode intervir no que Deus realizou, por que não está dando certo algumas coisas? Tudo que Deus faz é bom, entendemos que tudo que Ele criou é bom, e quem não quer viver êxito em todas as áreas da vida, sim ou não? Ministerial, financeira, quem não quer crescer na graça, no conhecimento, quem não quer uma vida conjugal plena, quem não quer ser próspero, quem não quer ser realizado na paternidade, na maternidade, seus filhos olhar para você e falar, uau, que pai que eu tenho, que mãe que eu tenho, sim ou não? Mas também os seus pais olhar para você e falar, que filho que eu tenho, que filho que ele se tornou. Todos nós temos essa expectativa, essa esperança, trabalhamos para isso, mas nem todos estão vivendo isso. Mas tudo que Deus criou é bom. Tudo que Ele criou foi com o intuito de dar certo. Amém? Sim ou não? E então, se tudo que Ele criou é bom, por que tanto caos no meio da família e cristã? Não estou falando do mundo não, estou falando de pessoas que estão na igreja. Por que tantas tormentas conjugal? Por que tanta gente em crise financeira? Por que tanta enfermidade espiritual? Por que tantos crentes doentes, paralisados, barrados, não consegue dar um passo, um compromisso, está ferido? Por que tanta falência ministerial? É tanta igreja que fecha as portas. Por que tantos pais irados com seus filhos? Por que tantos filhos revoltados com seus pais? Se tudo que Deus criou é bom. Aí você vai falar, você está questionando Deus? Calma, nós vamos aprender com Deus. Porque é a realidade. Ele criou tudo para dar certo. Ele gerou nós para dar certo. Ele gerou a família, o casamento para dar certo. Mas tem muita gente vivendo caos. Sim ou não? Aí você fala assim, cara, Deus andou na terra. E a Bíblia diz que Ele se tornou um homem, amém? Filipenses 2,7 vai dizer que Ele tomou forma de servo, esvaziou-se e venceu na terra. Aí você fala assim, venceu porque Ele era Jesus. Mas aí tem uma discussão, né? Ele usou os atributos, que Ele é onisciente, sabe todas as coisas, onipotente, tem todo o poder. Ele é onipresente, pode preencher qualquer partícula do universo. E são atributos que só pertencem a Deus. Ninguém na terra, nem o diabo. O diabo não sabe o que você pensa. E não tem todo o poder, e não pode preencher qualquer partícula do universo. Só Deus. Aí você fala assim, para ele foi fácil. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou, tomou forma de servo. Há uma possibilidade de ele ter se abdicado dos atributos. Não, aí alguns vão dizer, que isso? Jesus curou, sim ou não? Jesus curou, mas a Bíblia também diz em Atos 5,15, não precisa pôr, que Pedro pela sombra curou. E Pedro não tem onipotência. Aí você fala assim, mas Jesus multiplicou os pães. Quem fez isso? Hoje, Eliseu. 2 Reis, capítulo 4, vai dizer que Eliseu multiplicou os pães. E é um homem que não tem onipotência, não tem todo o poder. A Bíblia vai dizer, né, tantos outros milagres, né? E
um homem usado pelo Espírito Santo. Mas a questão não é bem isso. A questão é que ele veio para dizer que a gente foi gerado para dar certo. Amém? Estão comigo? Você foi gerado para dar certo. Ele veio para salvar, reconciliar, curar os casamentos. Mas, então eu preciso entender. E nós vamos entender. Porque tem muita gente vivendo caos. Primeiro texto vai dizer João 1,12. João capítulo 1, verso 12. Vai nos sinalizar já a primeira resposta. Por que tanto caos no meio da família e dos casamentos e na vida do ser humano que foi gerado para dar certo? Que eu não consigo, irmão, aceitar a situação de alguém na Cracolândia sonhou com aquilo. Ele não optou por aquilo. Ele simplesmente andou obscurecido, sem sabedoria, sem paternidade, foi fazendo escolhas na escuridão e foi gerando cicatrizes e resultou naquilo. Então vamos lá, João 1,12 vai dizer assim: mas todos quantos o recebeu, deu o direito ou o poder de se tornar filho de Deus, ou seja, os que creem no seu nome, amém? Então a Bíblia vai dizer que todos aqueles que recebem quem? A paternidade. Repita comigo, paternidade. Todos aqueles que recebeu a paternidade, foi-lhe dado o direito de ser filho de Deus. Todos são criação. Os que recebem, filho de Deus, adoção, filiação. Para quem recebe a paternidade, para quem convida a paternidade. E é interessante que você se perguntar assim: beleza, eu sou filho agora, eu recebi. Aí eu te pergunto: o que o filho gosta de fazer com o pai? Se coloca na condição de pai aí, você que tem filho, ou de você que ainda não tem filho, na condição de filho com o seu pai. O que um filho gosta de fazer com o pai? Chuta aí, ajuda aí a pregar. Fala aí. Desmontar motor? Jogar bola. Videogame. O que mais? Soltar pico. O filho gosta de participar. Guarda, gente, Deus já vai nos dar uma resposta aqui com muita clareza, porque tem muitos casais vivendo caos, muitas famílias vivendo a tormenta. Porque, primeira coisa, sou filho, amém? O filho gosta de participar. Eu lembro que meu pai ia pintar a casa. Eu quero pintar. Não é assim não. A criança quer, aí o pai vai lá, pega todo o porte de margarina duriana, o pincel, vai fazendo o rodapé e começa. Pega todas as ferramentas. Eu começava. Terminou de pintar. Eu ajudei. Eu participei do que? No projeto do meu pai. Sim ou não? Meu pai tinha Brasília. Aí meu pai ia lavar a Brasília. Né? Eu queria o quê? Lavar a Brasília. Queria participar. Sim ou não? Quero. Tá bom. Vencido pelo cansaço. Joga água nas rodas. Passa o pretinho aí, ajuda a secar. Sim ou não? O filho quer participar do que? Do projeto do pai. Sim ou não? Mas e nós com Deus? Nós quer participar ou nós quer mandar em Deus? Deus, eu fiz uma escolha aí, eu fiz uma dívida. Tá? O Senhor abençoa, beleza? Porque eu escolhi a dívida. Eu entrei naquela dívida. O Senhor só vem e abençoa. Tá bom? Ó Deus, eu vou entrar no relacionamento aí. O Senhor cuida. Nós colocamos Deus para participar. E nós constrói os nossos projetos. Você está entendendo? Nós não colocamos Deus como pai, nós colocamos Deus como filho. Nós queremos ser pais de Deus, gente. Nós queremos ter paternidade sobre Deus. Aonde já se viu isso? A igreja se perdeu, gente. Vocês estão entendendo? Deus nos chamou para participar dos projetos dele. Deus, eu posso entrar nessa dívida. Eu posso me casar com tal pessoa. O Senhor permite. O Senhor me dá a bênção. Aí sim eu participo do que o pai está fazendo. Aí muita gente assim: aquela mulher que tu me deste, e não sei o que, e não sei o que. Mas quem escolheu? Quem fez tudo? Na escuridão, sem pedir uma direção, sem perguntar pelo menos para o pai o que eu posso fazer, sem chamar a paternidade de Deus. Caos. Já começamos a entender aonde está nascendo o caos. Os filhos não estão entendendo o seu lugar de filho. Os filhos estão colocando o pai na condição de filho. Fala assim com o seu cônjuge. Olha o seu lugar, viu?
Coloca no seu lugar. Entendeu? Seja profeta aí, ó. Entendeu? Gente, a gente começa a construir as coisas, a gente quer dar instrução para o pai, é o pai que tem que dar instrução para o filho. A gente quer dar voz de comando para o pai, é o pai que tem que dar voz de comando para o filho. Tem um erro de paternidade ali, o povo não está aceitando a paternidade de Deus, não está reconhecendo, não está querendo participar do que o pai está fazendo. Amém? Primeiro ponto, erro de eu não saber reconhecer a paternidade de Deus. Eu estou querendo ser pai de Deus. Muitos não estão reconhecendo a paternidade de Deus. E o filho precisa entender o seu lugar. Amém? Muitos não compreendem. A gente leu que todos quanto recebeu, deu o direito de se tornar aquele filho de Deus. Ou seja, os que creem são não. Filho tem o direito, a outras versões vai dizer poder de filho. Muitos não estão entendendo, irmão, o poder que tem de ser filho de Deus. Muita gente está se colocando como coitadinho. Gente, eu não tenho dó de quem fica na chuva olhando o carro. Não tenho. Ó, os voluntários aí, ó. Eu não tenho dó. Não tenho mesmo. Legal, você gosta dos voluntários. Não tenho, sabe por quê? Porque é um privilégio você ficar na chuva. Porque você foi alcançado pela graça. Você não é um coitado. Nós não somos coitados. A igreja de Cristo só existe à base de Deus porque alguém está se sacrificando por ela. Alguém está falando, ó família, hoje eu não vou poder te dar atenção, porque eu tenho que ir lá pregar, eu tenho que abrir a igreja, eu tenho que lavar o banheiro. Então não é nenhum coitado, gente. Aqui ninguém é coitado. Tem que parar com esse negócio de coitadinho. Aqui o nosso lema é sem mimimi, né, Leão? Sem mimimi, gente. A gente é alcançado pela graça, salvo pela graça, lavado pela graça. Os que chegou já foi embora. Que era mimizente. Pode ir, irmão. Entendeu? Não é, a gente é privilegiado. Estou na chuva, com o guarda-chuva. Glória a Deus, irmão, que você veio. Vamos cultuar. Eu fui alcançado, gente. Eu fui salvo. Né? A pessoa pega o microfone. Eu não sei pregar. Irmão, eu fui alcançado pela graça. Eu vou aqui dar um testemunho. Abre a boca, dá glória. Está entendendo? A gente é privilegiado. A gente não é coitado, não, irmão. Entendeu? E a gente tem poder de filho. Mas muita gente não sabe o que é poder de filho. Tem uma história que fala assim: existia uma área rural, né? Uma área rural. Aí existiam duas fazendas. Aí duas mulheres grávidas, por coincidência, uma de um lado, uma da outra, quase na mesma época. Passou meses, nasceu as crianças. Passou alguns anos, as crianças já estavam meio grandinhas. Aí um estava na cerca lá brincando, que faz divisa com a outra fazenda, viu outra criança, sinalizou. Ali começou uma amizade. Aí eles brincavam todos os dias, né? Chegava da escola e ia brincar, ficaram grandes amigos. Passou o tempo, viraram adolescente. Aí um dia eles resolvem sentar no pé de manga. Quem gosta de manga aí? Eu amo manga. Então, você for lá no interior, lembra de mim, traz manga. Aí sentou no pé de manga, tá lá chupando manga. Um já comeu 8, o outro está na quinta. Aí vai contar o sonho. Um fala assim: amigo, vou te contar o meu sonho. Ah, você tem um sonho? Tenho. Meu sonho, amigo, é me tornar um grande veterinário. Que eu vejo tantos bichinhos, galinha, gado, sofrendo, bezerro. E às vezes os pais, né, as pessoas não têm recursos para ajudar os animais. Eu quero ser um veterinário bem sucedido, vou viver disso e vou ajudar também com trabalho voluntário outros animais. Uau, que sonho! Sabia que eu tenho um sonho também? Sério? Sério? Eu quero me tornar um fazendeiro. Eu quero investir nessa fazenda. Aqui não tem um açude para os peixinhos. Aqui não tem um galinheiro, as galinhas dormem na chuva, né? E eu quero ser um grande fazendeiro. Uau, beleza. Passou os meses, passou os anos, chegou aquela idade que é da decisão. Aí, amigo, e aí? Não, eu vou para a cidade grande, vou estudar, vou ser veterinário. O outro falou: eu vou virar um fazendeiro, grande fazendeiro. Foi, cada um com sua missão. Passou o tempo, estão comigo? Estão comigo? Estão comigo? Só o branco, está comigo, branco. Amém? Né? Você vai sonhar comigo, branco. Aí, ele vai acordar de madrugada. Estou comigo, eu acordo, branco. Não, me manda mensagem. Aí, né, é amigo de infância dele, não liga. Aí, o que acontece? Um foi para a cidade, foi fazer faculdade de veterinário, os anos foi passando, estava todo animado. O outro, ó, ralando na fazenda. Passou o tempo, irmão. O fazendeiro fez o galinheiro, o açude, né? Aí beleza. O fazendeiro acordou um dia, pegou o cavalo,
estava andando, né, no cavalo, viu um filhote de uma ave. Desceu, está vivo, mas está machucado, vou levar para me cuidar. Levou para casa, nutriu aquele filhote, passou uns dias, o filhotinho ficou revigorado, olhou para a ave, eu acho que isso aqui é uma galinha, vou levar para o galinheiro. Levou a ave para o galinheiro, soltou lá, beleza. Na semana ele recebe um telefonema, melhor amigo, está de férias, né? Quem gosta de férias, né? Ubatuba, né? Eu não fui lá ainda, mas aí, beleza, entrar grande, né? Aí, vamos lá. O melhor amigo liga: ó, tô de férias, me tornei um veterinário, eu tenho que ir aí te contar as novidades. Também, ficar emocionado. Ele fez aquela mesona de crente, né? Aleluia, glória a Deus, cheio de comida, né? E aí, a comida da roça, aí delícia. Aí chega o melhor amigo com a maletinha, né, já mudado, né, implante no cabelo, né? O pessoal da cidade é assim, né? Aí chega, beleza. E aí meu amigo, aí ele contou a história de como ele virou veterinário, abriu sua clínica, prosperou, ajuda uma ONG, ajuda os animais. Beleza, agora é a hora de contar a minha história, o fazendeiro falou. Sobe no cavalo, vamos ver a mudança na fazenda. Aí eles vão andar. Olha o açude, olha os porquinhos, olha quanto gado, olha quanta ovelha. Agora vamos ver o galinheiro que eu construí, gigante. Aí eles vão para o galinheiro, chega no galinheiro, desce do cavalo, entra no galinheiro, estão lá. De repente, um amigo veterinário, sabe não, o que essa águia está fazendo aí? Águia? O que uma águia está fazendo no meio de um monte de galinha? Aí ele falou: não é águia não, é galinha. Achei ela machucada ali, era filhote, está crescendo. Ô meu amigo, eu estudei tanto, eu consigo identificar pela unha, pelo bico, facilmente que esse filhote é uma águia. Ele não é, meu filho, isso é uma galinha. Começou lá, primeira treta. E começou lá, é galinha, é águia. Aí a águia ciscou. Falei para você que é galinha, ela ciscou. Aí olha o que ele respondeu, sabe por que ela ciscou? Porque a águia está entre galinhas. Sabe por que está comendo esse alimentinho aí? Essa raçãozinha? Porque a águia é o alimento que você dá para a águia. Alimento de galinha para a águia. Isso é uma águia. E no dia que você catar ela e jogar do alto penhasco, ela vai descobrir o valor das suas asas. E vai descobrir que nasceu para ser águia e não galinha. Sabe qual é a moral da história, gente? Tem muita gente ciscando. Tem muita gente que não quer a paternidade de Deus e quer ser galinha, fica aí ciscando. Ô dozinho, ô coitadinho, não tem dó de ninguém, irmão. Dó de quem está na cadeira de roda, está limitado, coitado, está doente. Nós não tem nada de dó. Nós é bênção, saudável, tem emprego, tem saúde, entendeu? Pode vir para os cultos sim, não tem desculpa não. Dá glória a Deus, olha, estou com saudade. Nossa, no final você vai dar. Nossa, ouviu, glória a Deus, igreja! Rapaz, igreja. Entendeu? Então, gente, muita gente se comportando como galinha. A águia se comportando como galinha. Por quê? Porque está entre galinhas. Ele prefere ficar ciscando entre as galinhas, que tá bom, a cervejinha tá bom, a cachaçinha tá bom, né? A baladinha tá bom. Eu não quero compromisso com o pai, eu não quero a paternidade de Deus. E Deus falando: você é águia, filho. Você é águia, filha. Você nasceu para voar, você tem valor nas suas asas. Você tem direito e poder de filho de Deus. Sabe por que está vivendo a vidinha muitas vezes? Porque está como uma galinha, coitadinho. Aí passa 2 anos, conta a mesma história. Desculpa, gente, é para provocar mesmo você sair da inércia. Ah, é a mesma história, a mesma crítica. Gente, muda de luta. Tem luta, gente, que não sai da nossa vida, né? Põe aí, põe no estoque aí, põe no arquivo, vai arrumar outra luta. Entendeu? E sai, vai se expor, vai viver, vai respirar, vai passear com a mulher, com o esposo, né? Vai sorrir, né? Você não é um coitadinho, gente, você é águia. Você é abençoado, você é bendito. Entendeu? Você casou. Olha que milagre. Eu não vou falar nada. Você casou. O último, né? Desmancando, né? O último. Eu estou estrangeiro. 40 anos nas costas, mas casou. Você é águia. A Bíblia diz, Salmos 1:1, não se assente. Põe para mim.
Eu estou pregando há quanto tempo, filha? Me ajuda aí. A minha secretária, filha, Uma hora. Uma hora. Ai, meu Deus. Então, Salmos 1:1 vai dizer: abençoado com felicidade ao homem que não segue o conselho das galinhas, não se deixa influenciar pela conduta das galinhas, nem se aceita na reunião das galinhas. Você é a águia, meu filho. Você tem que comer como águia, viver como águia, voar como águia, saber o valor que você tem, direito e poder de filho de Deus. Você é filho de Deus, adotado por Deus, reconciliado por Jesus. Amém. E sabe quem é a águia? Tem promessa. Verso 2 vai dizer assim, ó: a águia, ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor. Ele tem alegria na lei de Deus, na paternidade de Deus. E na sua lei, ó, medita dia e noite, porque o filho que reconhece o pai, ama estar com o pai, medita dia e noite com o pai. Com o pai, verso 3, por favor. Ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado. Só prosperidade, irmão. E suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com as galinhas. Não é, já está no 4? Não é o que ocorre com as galinhas. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Vocês estão entendendo a metáfora aqui, né? O entendimento, né? Então, olha com muito amor, né? No bom sentido, e fala para eles: para de ciscar. Você nasceu para voar. Entendeu? Gente, nada de raçãozinha. Vocês estão entendendo o contexto que eu estou abordando, né? Tem que ser grato, muito Deus dá. Estou falando de sair, de se levantar. A terra, gente, foi presenteada com o seu nascimento. Você é bendito. Sabia disso? Você é abençoado. Você não é um coitadinho, você é bendito, você é filho de Deus. As pessoas olham a representatividade de Deus na terra, é você. Ó, a responsabilidade. Estou pulando aqui algumas coisinhas. Vou rapidinho. Eu lembro que eu fui no leprosário uma vez. E o leprosário é um condomínio fechado, simples, de casas bem simples, 2 horas de São Paulo, isso já tem anos. Uma comunidade murada, que mora pessoas com lepra ou que tiveram lepra. Na época que eu fui, ainda tinha idosos lá, que pegou a época que o governo sutilmente arrancava da mãe a criança com lepra e levava para o leprosário. Ainda tinha um grupo lá dessa geração depressivo, um índice de depressão enorme, muitas famílias lá dentro, muitas mesmo. E você anda lá na comunidade, não parece até no interior de São Paulo, não parece. É um sem um braço, sem os braços, sem as pernas, sem olho, sem orelha, sem uma parte da face, né? Os olhos comidos, às vezes, eles andando nas ruas lá dentro. Lá eles constituíram família. Se casou, um homem leproso casou com outra mulher leprosa. Você ia visitar as casas e muita gente já naquela solidão, porque a única pessoa que eles amavam se foi. Deus já recolheu. Muita gente esquecida por parentes, famílias, né? E você ia conversar, só não, aqui parente não vem me visitar, mas é um povo esquecido. E eles tinham vergonha de passar pelo portão e viver lá fora, porque ia se deparar com nós, que não estamos preparados para lidar. Está entendendo? Pessoas sofrendo mesmo. Tinha pessoas com índice menor de lepra, de cicatriz. Esse era o primeiro estágio. O segundo, nós não podíamos ter acesso. Por quê? Porque eram pessoas que estavam com lepra no cérebro, né? Estava muito exposta a lepra. Então era um muro que ia ter uma cerca para ninguém pular. Um negócio bem sinistro, parece filme de terror. E tinha um terceiro estágio, que é onde eu quero chegar, que era a enfermaria. E na enfermaria, quando você entrava na enfermaria, tinha uns tipo box, uma caminha, um guarda-roupa e uma mesinha, bem simples. Aí a primeira pessoa que eu fui evangelizar, irmão, que situação. A mulher aproximadamente 70 anos, porque ela falou que tinha 70 anos. Ela estava lá em pé, e eu entrei e eu falei assim: bom dia, eu todo feliz, né? Achando que eu ia chegar,
né? Eu vou evangelizar aqui, a mulher vai sentir a presença de Deus, vai ficar feliz, o dia dela vai ser melhor, né? Ixi, quando eu entrei, eu peguei e falei assim, bom dia. Ela, bom dia. Ela, sério, educada, tudo bem, tudo bem. Posso orar pela senhora? Irmão, ela veio com uma cara para mim. Você vai orar por mim por quê? Aí eu falei assim, porque Jesus te ama. Ela falou assim, quem é você? Eu falei, ixi, agora. Quem é você? Irmão, o negócio ficou sério. Quem é você para falar que Jesus me ama? Quem é você para entrar aqui e falar que Jesus me ama? Quem é você, menino? Aí eu, ixi, agora, né? Você sabe a minha história? Irmão, que pesado. Eu tenho 70 anos. Sabe quantos anos eu cheguei aqui? 11. Você sabe o que é não jogar vôlei? Você sabe o que é não andar de bicicleta? Você sabe o que é orar todos os dias ao Deus que você disse que me ama e falar assim, se tu me amas, me leva. Porque eu não aguento tanto sofrimento. Se tu me amas, me leva. Porque eu não aguento tanta depressão. E você entra aqui e fala que Jesus me ama, menino. Qual é a resposta, gente, para uma situação dessa? Qual é a resposta? Sabe, a igreja de Deus é a resposta. Ela sendo presente na vida da pessoa, ela é a resposta. Você é a resposta para a tua família, por intermédio do Espírito Santo. A resposta é ser presente na vida daquela pessoa e apresentar a Deus todos os dias para ela voltar a ter esperança, para ela voltar a entender que existe um Deus, tem uma morada. Você é a resposta para a tua família. Você é a resposta de milagre. Você é a resposta. Amém? Você não é um coitado, irmão, você é um privilegiado. Aqui tem pessoas com testemunho de milagre. Amém? Sim ou não? Tem mulher estéril aqui que gerou filhos. Tem o Alisson ali que perdeu a perna no acidente, né, Alisson? E quem estava lá do seu lado? Tua esposa. Sendo a resposta na tua vida. Passou anos, a casa deles explode. Nós congregávamos junto. A Marcela pegou fogo. Você vê a Marcela ali de sinais de fogo? Eu lembro o dia que eu fui lá, o Alisson nem me viu. Depois de uns meses eu falei, Alisson, eu fui lá e falou, sério? Ele não sabia o que ia acontecer com a esposa dele. Um milagre. Todo mundo aqui experimentou a resposta de Deus na vida. Todo mundo aqui, irmão, tem motivo de celebrar, de se alegrar e de permitir a paternidade de Deus na tua vida. Mateus 14, eu vou finalizar aqui, 22 vai dizer que Jesus, ele estava andando. Mateus 14, 22. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco, fosse embora diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho no monte para orar. Ao chegar à noite lá, já estava só. Todavia o barco estava longe. Aí o que Jesus tem a ideia? Eu botei eles andando sobre as águas, né? Todavia o barco estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. E gritavam com medo, nossa, é um fantasma, gente. Está chegando o barco. Ao que Pedro exclamou, Senhor. Obrigado. Pode ir. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda aí ao teu encontro sobre as águas. 29. Então Jesus lhe responde, vem Pedro. Deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. É tão interessante que quando Jesus nos convida a algo, a gente vai que nem Pedro. Eu vou. Ele está me chamando, eu vou casar. Eu vou. Coragem. Meu casamento vai ser um exemplo. Sim ou não? Vai ser uma referência. Sim ou não? Eu vou virar empresário, a pessoa vai com coragem. Sim ou não? Vou gerar filhos, né? Nossa, eu vou ser o melhor pai do mundo, vou com coragem. Sim ou não? Aí assim Pedro saiu sobre as águas, com essa coragem que a gente tem para começar. Só que a Bíblia vai dizer, verso 30, todavia, reparando a força do vento, vê as circunstâncias, teve medo, e começando a afundar, gritou. Olha que interessante, gente.
Senhor, Senhor, salva-me. É interessante que ele começou como a gente começa. Aí o tempo às vezes provoca descuido. Sim ou não? Desanima, o amor esfria. Sabia que o amor acaba? De muitos relacionamentos? O amor acaba, gente. De muitos relacionamentos. Tem muita gente casada por protocolo. Eu preciso ser um pai, preciso ser uma mãe presente, preciso ser obreiro na igreja, vou me manter casado e não ando mais. Mas começou bem, que nem Pedro, e reparando a força do vento, né, teve medo, e começa a afundar. O casamento começa a afundar, a família começa a afundar, as finanças começam a afundar. Mas o que me chama a atenção é a atitude de Pedro. Ele gritou. Tem hora na vida, irmão, que é hora de gritar. Só que Pedro, ele não grita olhando para trás. Pode ver, o texto não vai dizer que Pedro olhou para trás, onde os amigos estavam no barco, e falou: Bartolomeu, joga a boia aí, Ricardo, porque vai dar ruim. O texto fala isso? O texto fala que Pedro olhou para trás e falou: ô meu amigo Tomé, João, não sei, joga uma corda. Ou ele falou: André, estende o remo para mim, que deu ruim, rapaz, eu comecei bem, mas agora deu ruim. Não, a Bíblia diz que ele gritou: mestre, salva-me. Sabe o que isso significa? Que os olhos dele estavam fixos no mestre, só que ninguém percebeu isso. Talvez todo mundo percebeu, o casamento dele vai afundar, vai dar divórcio, o filho vai embora de casa, o filho vai se entregar para as drogas, vai dar ruim, só que eles não sabem que vocês e eu estamos com os olhos fixados no mestre. Eles não sabem, e nós estamos gritando: Senhor, salva, entra na minha causa, entra na minha família, salva-me, entra nas minhas finanças, salva-me, entra no meu relacionamento, no meu sentimento, provoca amor, salva-me. Está aqui, é sinônimo que os teus olhos estão fixados no mestre, que o seu grito é para o mestre, não é para Bartolomeu, não é para André, não é para o seu vizinho, não, é para Cristo. Senhor, entra na minha família e salva-me. Apaga a luz, por favor, irmão. Coloca aquele louvor, por gentileza. Vamos nos colocar em pé. Salmos 26, 21 vai dizer: elevo os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? Só segura um pouquinho o louvor, tá? O meu socorro virá do Senhor, que é meu Pai, Criador dos céus e da terra. Pode soltar o louvor, por gentileza. Eu quero primeiro orar, não pelos casais comigo. Eu quero orar por você. Porque tem muita gente na casa do Pai e órfã do Pai. Essa música vai falar de adoção. Somos adotados como filho. E eu quero que você reflita na sua vida. Talvez, ou de uma forma muito intencional, Deus se trouxe aqui. E talvez Deus falou assim: filho, você está na casa, mas você está órfão. Faz muito tempo que você não ouve a direção do teu pai. Faz muito tempo que você não quer a minha paternidade na tua vida. Eu quero que você ore como Pedro. Ore com seus olhos fixados no mestre e com seu coração grite: Senhor, salva. Oh Deus, o Senhor não rejeita o coração quebrantado. O Senhor não rejeita, Deus, uma alma, Deus, que reconhece quanto precisa do Pai. Começa a salvar almas aqui que um dia esteve com o Senhor e que hoje estão aqui órfãos do Pai, entraram aqui distante do Pai, mas que essa palavra venha reavivar, venha trazer de volta o filho. Traz de volta, seu Deus. Deus quer te adotar de novo. Oh Espírito Santo. Aleluias. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, não.
com Jesus Cristo em uma grande família. Batizados no teu Espírito, foi adotado como filho. O herdeiro com Jesus Cristo em uma grande família. Batizados no teu Espírito. Quero perguntar primeiramente para você, que talvez nunca se decidiu pelo Pai, talvez nunca fez uma oração confessando o Pai na sua vida, convidando o Pai para ser seu Rei e seu Senhor. Se porventura há alguém em nosso meio nessa condição que precisa fazer uma oração de confissão, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, alguém que quer viver uma mudança de vida, alguém que quer se tornar filho de Deus, porque a Bíblia diz que todos aqueles que o recebeu foi dado o direito de filho, então precisa receber. Há uma necessidade, uma ação, um posicionamento de confessar, receber, para receber a adoção e a filiação. Se há alguém em nosso meio, a primeira oração que eu quero fazer, alguém precisa reconhecer Deus como Pai, como Senhor da tua vida, levante sua mão, quero orar pela tua vida. Tem alguém nessa condição? Alguém que nunca fez uma oração confessando Jesus como Senhor da tua vida? Alguém? Alguém nessa condição? Amém? Alguém? Não? Então eu quero orar agora pelos casais.